Bom, pessoal, a gente vai dar início agora ao capítulo 3, Políticas Públicas de Saúde, né, e Vacinação. Eu sou a professora Luziana, sou professora que agora está substituindo a professora Raquel, certo? Que foi a professora de vocês até agora. Políticas Públicas de Saúde e Vacinação, o conteúdo do livro que ela deixou para vocês, certo? Ela disse que é o conteúdo que vocês vão ver agora, tudo bem? Pronto, ó, pessoal, o que é política pública de saúde? Para saber o que é uma política pública de saúde, a gente tem que primeiro entender o que é uma política pública, certo, pessoal? E o livro vai dizer, ó, as políticas públicas, bem aqui no texto do livro, ó, são aquelas de responsabilidade do Estado e que envolvem conjuntos de disposições, medidas e procedimentos de interesse público com o objetivo de garantir direitos previstos na Constituição. Ou seja, são políticas, pessoal, que têm o objetivo de garantir direitos. Se você tem o direito de circular nas ruas com organização, está previsto na Constituição. Se você tem o direito a ir num posto de saúde, ter atendimento médico, ter atendimento odontológico, tudo isso está previsto na Constituição, certo? São os direitos do cidadão brasileiro, certo? Que estão todos previstos na nossa Constituição. Da mesma forma, ó, no caso específico da saúde, ele vai dizer bem aqui, ele não, né? A autora, ela vai dizer o seguinte, ó, que no caso específico da saúde, as políticas públicas visam a melhoria das condições de saúde da população, ou seja, você precisa tomar uma vacina, o posto ele vai lá, coloca um calendário, você precisa tomar a vacina A, vacina B, vacina C, em determinado tempo, né? Depois de tantas semanas, você vai precisar repetir a dose, certo? E as políticas públicas visam a melhoria das condições de saúde da população, ou seja, essas políticas elas têm o interesse de melhorar a saúde da população e de evitar que doenças como a poliomielite, como o sarampo, a rubéola, a cachumba, certo? Doenças que a gente conhece, né, há bastante tempo, elas não se espalhem, as pessoas não tenham, a gente não conheça tantos casos dessas doenças hoje em dia, certo? Aí pronto, ó, o direito universal e igual para todos os brasileiros com relação às políticas públicas de saúde foi garantido pela Constituição Federal de 1988, ou seja, essa Constituição, pessoal, que é um documentozinho que fala, né, que tem ali o conjunto das principais leis do nosso país, não de todos, né, mas das principais leis, ela vai dizer o seguinte, ó, que a saúde, pessoal, é um direito de todos e um dever do Estado, ou seja, o que é que esse trecho está querendo dizer, pessoal? Que a saúde é um direito de qualquer pessoa que procure por ela, certo? E é um direito é um dever, né? Na verdade, a obrigação do Estado manter hospitais, postos de saúde, certo? Vacinas e todos os insumos necessários para que a pessoa tenha um atendimento, né? Caso ela necessite. Certo? Então, o direito de todas as pessoas, independente da classe social que ela tem, independente de onde ela venha, certo? Independente até da nacionalidade dela, certo? Então, o hospital, né, o posto de saúde, ele está aberto a todo mundo, independente de qualquer coisa. E ele é mantido pelo Estado, certo? Então, ó, mas nem sempre foi assim, né? Como o autor do livro vai dizer, ó, que antes do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, já tá bem aqui, ó, o Sistema Único de Saúde, pessoal, ele foi criado em 1990, ou seja, depois da criação, né, da Constituição de 1988, mas antes da criação da Constituição de 1988 e antes da criação do SUS em 1990, o autor vai dizer que, ó, antes disso, ó, o modelo de saúde no Brasil estava dividido entre quem podia pagar por serviços particulares de saúde e aqueles que tinham direito aos serviços públicos de saúde por serem trabalhadores com carteira assinada, ou seja, só quem tinha acesso à saúde era quem podia pagar um serviço privado ou aquelas pessoas que tinham a carteira assinada e que por conta disso tinham acesso à saúde pública, certo? Uma pessoa que não tinha carteira assinada e nem tinha condições de pagar o atendimento público ou não tinha condições de pagar um atendimento particular, pessoal, essas pessoas elas não tinham acesso a nada, certo? Então,
isso mudou com a Constituição de 1988 e com a criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, SUS, em 1990, ou seja, o SUS ele é bem jovem, né, ele tem o que? Ele tem 31 anos de idade, certo? O SUS. Aí pronto, ó, o SUS configura-se como uma rede de ações e serviços em todo o território nacional que, de acordo com o Ministério da Saúde, tem como princípios a universalização, ou seja, ele quer dizer que a saúde é um direito de todo mundo, a equidade, que quer dizer que o fato, né, de você oferecer saúde a todo mundo não quer dizer que você, enfim, quer dizer que você quer fazer com que a saúde chegue àquelas pessoas que antes não poderiam pagar por um serviço particular de saúde, certo? Então, se você não consegue, por exemplo, obturar um dente, aí você vai no posto de saúde e consegue obturar esse dente. Se você não consegue, ou se você, enfim, tem dificuldade, né, em arrancar um dente, pagando por arrancar esse dente, você vai e tira esse dente no posto de saúde também. Da mesma forma, enfim, tratamentos de saúde caríssimos, certo? Você também consegue fazer pelo SUS, coisa que pelo bolso, né, a gente teria que gastar muito dinheiro, muito mesmo, de verdade. Então, a equidade é isso, é você fazer com que todo mundo, né, independente da condição social, tenha condições de ter acesso à saúde, certo? Aí a integralidade quer dizer que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração de ações, incluindo a promoção de saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação futuramente. Ou seja, o sistema de saúde, pessoal, ele não só trabalha com o tratamento da doença, mas também com a prevenção da doença, né? Então, se tem aquelas campanhas contra a dengue, a campanha contra o Covid, a campanha contra a AIDS, campanha contra sarampo, contra a rubéola, ou seja, não é só você chegar com sarampo lá no posto e você vai ser medicado. Existe toda uma campanha, né, que faz com que você... O que faz com que a população ela faça com que ela se previna, ela tente evitar a doença, certo? Então, a integralidade é isso, é você estar presente em todo o passo a passo, em todo o processo de fazer com que a saúde chegue às pessoas, certo? Você tá o SUS ele está presente na prevenção, ele está presente na parte da educação, né, das pessoas, de como essas pessoas elas devem por exemplo, no caso da dengue, né, que ela faz todo o aconselhamento, né, de que não deve deixar água parada, que se deve derramar a água de vasilhas que estejam juntando aquela água, né, enfim, existe o SUS ele participa de tudo, né, ou seja, ele vai desde a conscientização, a prevenção e ao tratamento das doenças, certo? Isso é a integralidade, certo? Então, a gente segue aqui para o segundo tópico, campanhas de vacinação e iniciativa das políticas públicas de saúde. Todo mundo aqui, pessoal, tem uma carteira de vacinação. Eu tenho a minha também, certo? Todo mundo tem a sua carteira de vacinação. Qual é a importância da carteira de vacinação, pessoal? É fazer com que você esteja imunizado, certo? Contra determinados tipos de doenças, as quais a gente já conhece, né? Já sabe como prevenir, certo? Então, existem as campanhas de vacinação, aquelas, principalmente as crianças, né, participam bastante delas, porque como elas acabaram de nascer ou porque elas são muito jovenzinhas, elas ainda não passaram pela imunização de várias doenças, né? Então, elas é que precisam bastante de tomar vacina, certo? As crianças. Aí existe o calendário nacional de vacinação, né? Que é um texto muito legal falando sobre a vacinação. E eu recomendo que vocês leiam, porque o texto do livro de vocês ele é muito bom, certo? E aqui falando um terceiro tópico sobre vacinas e sua ação no corpo humano, pessoal. O que acontece? Como é que uma vacina age no corpo humano, certo? Como é que uma vacina, por exemplo, como essa que está sendo bastante divulgada agora, que é contra a Covid, ela age no nosso corpo, certo? Como é que ela vai produzir a imunidade, né? Tão falada imunidade do nosso corpo, certo? É o seguinte, pessoal, que o corpo humano, naturalmente a gente tem algumas barreiras, certo? Que protegem a gente contra vírus e bactérias. Por exemplo, existem os pelinhos dentro do nariz que você não pode tirar tudo. Por quê? Porque esses pelinhos que estão dentro do nariz, eles vão proteger
as suas fossas nasais, ou seja, por consequência, todo o seu sistema respiratório, porque são eles que vão segurar alguma impureza que eles possam segurar, né? Porque eles também não vão segurar tudo, que eles possam reter aqui e que evitar, né, que elas cheguem ao teu sistema respiratório, certo? Ao teu trato respiratório. Então, o que acontece? Essas barreiras, a gente chama elas de barreiras físicas, ó, tá bem aqui, ó. A pele e o revestimento do sistema respiratório são exemplos de barreiras denominadas barreiras físicas. Físicas por quê? Porque elas são tocáveis, certa gente consegue tocar, certo? Aí essas são a primeira linha de defesa oferecida pelo chamado sistema imunológico, também chamado imunitário, né? Agora mudaram, não é mais imunológico, é imunitário, certo? É também conhecido como imune e antigamente, né? Porque eu ainda sou de antigamente, imunológico, certo? Eu chamava também bastante de imunológico, então às vezes eu vou chamar de imunológico sem querer, certo? Então pronto, ó. O que é o sistema imunitário, pessoal? O sistema imunitário ele é formado pelos anticorpos, pessoal. Os anticorpos são um tipo de célula, daqui a imagem de um anticorpo, certo? Ó. O anticorpo, pessoal, ele é a célula que vai dar nome ao sistema imunitário. Por quê? Porque esses anticorpos, eles vão provocar a defesa do nosso corpo contra qualquer tipo de organismo que entre nele para infectá-lo. Por exemplo, a bactéria, um vírus, certo? Esse anticorpo é que vai fazer com que essas doenças, elas sejam destruídas, certo? Ou seja, os agentes dessas doenças sejam destruídos, ou seja, são os anticorpos que destroem as bactérias, são os anticorpos que destroem os vírus, certo? Então, o que acontece? No caso, quando um agente estranho, ele vai explicar bem aqui, ó, quando um agente estranho, que chamamos de antígeno, penetra o organismo, os anticorpos, né, são produzidos por certos tipos de glóbulos brancos do sangue, os linfócitos B, como resposta a esse antígeno, ou seja, entra um organismo estranho no corpo, né, um vírus, uma bactéria, o que vai acontecer? Os linfócitos eles vão produzir os antígenos ou os anticorpos, certo? E esses anticorpos, ó, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar no combate contra esse vírus, contra essa bactéria, fazer com que eles sejam eliminados do nosso corpo, ou seja, eles sejam destruídos, certo? Destruídos mesmo, certo? Os anticorpos, eles matam os vírus, as bactérias, certo? Enfim. Aí, ó, esse mecanismo de produção de anticorpos é memorizado por células do sistema imunitário. Isso significa que na vez seguinte em que o nosso corpo entrar em contato com esse mesmo antígeno, a produção de anticorpos será muito mais rápida e em maior quantidade. Então, o que acontece? Uma vez que você pega um determinado tipo de doença, você meio que já está, por exemplo, eu peguei sarampo, eu não pego sarampo 2 vezes na vida. Por quê? Porque o vírus do sarampo, pessoal, ele é um só, certo? Então, o que acontece? Quando você contrai o sarampo uma vez na vida, você não contrai 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Contrai o sarampo, pronto, tudo bem, pronto, já estou imunizado. Se você, do mesmo jeito, se você tomar a vacina contra o sarampo, se você toma a vacina contra o sarampo, você também está imunizado contra a doença, ou seja, você nunca vai ter a doença, certo? Nunca tive e nunca vou ter. Por quê? Porque eu tomei uma vacina e essa vacina, ela me tornou imune ao sarampo, certo? Então, eu, por exemplo, nunca tive sarampo, certo? Então, o que acontece? Como eu falei, como é que a vacina funciona, pessoal? A vacina, ela meio que, ela faz uma, como é que eu posso dizer? Ela, como se fosse uma infecção falsa, certo? É como se você toma a vacina, certo? Teu corpo entende que você foi infectado, certo? Por um vírus, pelo vírus, né, que tá lá na vacina, que geralmente esse vírus está morto, certo? Então esse vírus, ele entra no teu corpo, o teu corpo entende que você está sendo infeccionado por ele e ele provoca uma reação, que é a produção de anticorpos com a finalidade de que? De te proteger daquele vírus. Só que aquele vírus, ele tá morto, certo? Ele veio junto com a vacina, então ele não vai te provocar doença nenhuma, mas o teu corpo, ele tá entendendo que sim, que você está doente. Então, por causa disso, às vezes alguma pessoa ou outra sente febre, sente dor no corpo depois que toma uma vacina, certo? Não é muito comum, mas pode acontecer, porque são reações do nosso corpo, certo? Então, o que acontece? A vacina, ela
provoca uma falsa infecção, certo? Então o teu corpo se prepara ele produz anticorpos, né? E esses anticorpos eles vão ficar ali circulando o tempo inteiro. Então o que acontece? No dia em que você se expor ao vírus, que aquela vacina te imunizou, certo? Você não vai desenvolver a doença. Então, por exemplo, quem tomou a vacina contra o sarampo, certo? No dia que você chegar perto de alguém que tenha sarampo, você não pega o sarampo, porque o teu corpo, a partir do momento que você entra em contato com o vírus, né, do sarampo, você não vai desenvolver a doença, porque o teu corpo vai eliminar o vírus de dentro dele antes mesmo dele se desenvolver, né? Enfim, dele provocar os sintomas da doença, certo? Então você nunca vai ter o sarampo, porque você tomou a vacina, certo? E eu quero que vocês façam a leitura desse texto também, certo? E aqui, pronto, certo? Ó, continuando aqui. Então pronto, pessoal, o que é a vacina? Tem até uma questãozinha assim bem legal, que eu coloquei até no livro de vocês, ou que eu coloquei no livro... Coloquei na atividade de vocês, ó. Aqui tem até a resposta, ó. Na segunda questão aqui, pessoal, uma epidemia, certo? No caso, agora a gente, por conta do Covid, a gente tá vivendo a pandemia, certo? Mas aqui uma epidemia, como se fosse uma infecção, só que ocorrendo num local só. A pandemia, ela recebe o nome de pandemia porque ela acontece no mundo inteiro, certo? Então, pronto, ó. Uma epidemia caracteriza-se por um aumento do número de casos de uma doença em um pequeno intervalo de tempo, ou seja, uma doença que se espalha muito rapidamente, podendo atingir áreas cada vez maiores, ou seja, ela pode se tornar uma pandemia. Assim, qual é a importância das vacinas no momento de uma epidemia? É a o autor do livro vai responder pra gente, ó. A gente nem precisa se perguntar bastante, ó. A vacinação em massa é importante para conter o avanço da doença e a ampliação da epidemia, ou seja, a importância da vacinação, pessoal, é conter o avanço da doença, certo? A doença não é que ela não vá existir, certo? Mas ela vai infeccionar cada vez menos pessoas, certo? Porque mais pessoas vão estar imunizadas, certo? Então, aqui eu vou pegar lá a questãozinha que eu coloquei antes de encerrar. Deixa eu ver qual é a questão que eu peguei. Tá lá no final do livro. Quase. Tá bem aqui. Pronto, ó. Ó, uma criança, pessoal, está brincando em um parque e sabemos que ela já foi vacinada contra o sarampo. Ó, a criança tomou a vacina contra o sarampo, como a maioria de vocês. Agora, considere as duas seguintes situações. A primeira, uma pessoa com sintomas iniciais de sarampo está próxima da criança. Há risco da criança contrair a doença? Justifique sua resposta. Não. Por quê? Porque a criança ela tem os anticorpos dentro do corpo dela que vão defendê-la contra o vírus do sarampo, certo? O sarampo é um vírus também, certo? Então, essa criança que foi vacinada, ela tem o risco de contrair o sarampo? Não. Se ela não estivesse vacinada, ela teria o risco de contrair o sarampo? Sim, certo? Mas como ela está vacinada, ela não corre o risco de pegar o sarampo. Lá na B, ó, imagine que acidentalmente a criança pise em uma... Ai, não, essa questão aqui já é sobre outro tema, certo? É para falar, ó. Mas se a gente continua, ó, pise em uma serpente que estava escondida no chão e seja mordida. Após ser levada ao hospital, a criança deverá receber soro ou vacina contra as toxinas da serpente. Justifique sua resposta de novo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ela vai ter que tomar soro, mas depois a gente vai falar sobre o soro, certo? É porque existe a diferença entre a vacina e o soro, que a vacina ela só previne contra infecções de vírus e bactérias, certo? E o soro é contra envenenamento de animais como a serpente, certo? Então, pessoal, é o seguinte, esse é o tema do nosso capítulo 3, certo? Essa é a nossa primeira aula gravada por enquanto, mas depois a gente faz encontro no Meet, certo? Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.